Você já pegou se exigindo de si mesmo um padrão de terapeuta ideal? Aquela sensação de que precisa sempre acertar, conduzir perfeitamente, nunca hesitar? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que atravessa muitos psicólogos, principalmente no início da carreira: o perfeccionismo e a rigidez na prática clínica. Oi, nós somos o Cogni e esse é um espaço feito exclusivamente para psicólogos e estudantes de psicologia que querem aprofundar de forma leve e científica sobre os desafios da nossa profissão. Eu, Lu, a Mari e nosso convidado especial vamos destrinchar alguns dos temas que mais nos fazem refletir, tanto na clínica quanto na vida acadêmica. E se você ainda não usa a Sintropia, a plataforma que usamos na gestão do nosso consultório, aproveita para testar com o nosso cupom de desconto, CogniCC. Hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, a gente tem a alegria de receber a Marcela Mansur. Marcela é psicóloga, pesquisadora, mestre em psicologia, doutora em neurociências, pós-doutora em psicologia, professora da UFMG, coordenadora do Laboratório de Avaliação e Intervenção em Saúde da UFMG e muito, muito mais. Eu tive que cortar um pouco do seu currículo, senão a gente gastaria, 5 minutos falando sobre isso. Mas, Marcela, que bom ter você aqui com a gente. E a gente queria que você se apresentasse e contasse um pouco mais da sua trajetória na psicologia e, principalmente, o que te fez interessar por esse tema do perfeccionismo, de personalidade na clínica. Oi, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, Luísa, Mari. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu gosto muito de poder conversar sobre esses assuntos. São assuntos que eu trabalho há muitos anos, né? E é sempre bom poder trocar uma ideia com profissionais de psicologia, né? Com pessoas interessadas aí. Então, muito obrigada pelo convite. Nada. A gente fica muito feliz. É uma honra ter você aqui. É uma inspiração pra gente mesmo. Ah, gente, que fofo. Nos nossos trabalhos de conclusão de curso, eu fiz sobre perfeccionismo e a Mari fez sobre procrastinação. A gente escutava o podcast seu, lia foram vários artigos artigos. Foi mesmo. Então, vocês estão ambientados. Um pouco mais. Então, olha, a minha trajetória na psicologia, ela é antiga, né? Vocês me perguntaram, conta um pouquinho, né, da sua trajetória. Ela já começou há muitos anos, acho que não vale falar quando. Quem quiser saber, vai no meu currículo e olha lá um pouquinho. Mas, assim, o interesse por estudar, pesquisar e falar, escrever sobre perfeccionismo, ele é mais recente, né, nessa história, né? Recente que eu digo, já tem aí cerca de... Foi 2017, 2018, quando... Já tem uns 7 anos, né? 7, 8 anos. Que eu me deparei com esse assunto quando fui convidada por uma colega a adaptar um instrumento. Né? Então, assim, colabora com a gente aqui na adaptação desse instrumento, porque a gente vai precisar para a nossa pesquisa aqui do laboratório. E aí aquilo me chamou muita atenção, né? Eu não conhecia essa literatura de perfeccionismo em si, né? Foi uma coisa nova, assim, para mim. Não sabia que existia um mundo, assim, sabe? De estudos, né? Sobre perfeccionismo, sobre o construto perfeccionismo, né? Separado de outras coisas ali. E aí, desde então, eu iniciei e não parei mais, né? Maravilhosa. Então, aí a gente começou adaptando instrumentos, né? E depois, através de orientações de trabalhos de mestrado, doutorado, né? E outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, com parcerias de colegas aqui do Brasil e do exterior, a coisa cresceu, né? Muito legal, muito legal. E pra gente começar do começo, assim, o que é o perfeccionismo? Como que você definiria, assim? Olha, hoje a gente entende o perfeccionismo como uma característica de personalidade, né? Então, até casa muito com as outras coisas que eu estudo, que eu pesquiso, né? Faz parte do jeito de ser da pessoa, né? Então, quem é perfeccionista tem essa forma de se relacionar consigo e com os outros, né? Que é caracterizada por um alto nível de exigência, né? Altíssimo, vamos dizer assim, padrão pessoal,
que vem acompanhado de uma rigidez muito grande, né? Então, são padrões muito altos e rígidos, né? Muitas vezes até irreais, considerando as perspectivas, as características, outras características da própria pessoa, né? E questões contextuais também. E isso tudo vem acompanhado de uma autocrítica muito dura, né? Muito severa, um medo de falhar, um medo de errar, né? Muito intenso. Isso tudo em conjunto é o que a gente chama de perfeccionismo, né? Então, faz parte aí do jeito de ser. E uma coisa legal é que a literatura do perfeccionismo, ela mostra pra gente, assim, que isso não tá só autodirecionado ou autodirigido, né? Isso pode estar também direcionado aos outros, tanto no sentido do perfeccionista sentir e perceber que existe uma cobrança externa, né? Quanto também daquela cobrança com relação ao outro, né? Isso. E quando você fala, assim, que é uma característica de personalidade, a gente já até teve um podcast sobre os 5 fatores de personalidade. Entraria nisso como se agora ele fosse mais um fator de personalidade? Ou mais dentro da conscienciosidade, por exemplo, que é o fator ali que tem mais a ver com planejamento? Como Essa seria pergunta é muito boa, porque, na verdade, não é um traço amplo, aquele traço, né, que faz parte ali do Big Five, porque ele tem... a gente separa conceitualmente um traço como algo que tem uma influência muito biológica, né? Então, está ali presente desde do início da vida e tal. E o perfeccionismo, ele é muito dependente do contexto. Então, ele não é só dependente de uma predisposição que a pessoa tem para aquilo, né? Mas você precisa ter determinadas experiências na vida, na infância, né, na adolescência, que vão combinadas a uma certa vulnerabilidade, que aí é onde a gente talvez chegue na conscienciosidade, no neuroticismo, né? Já tem algumas pesquisas apontando isso. Entendi. Que parecem ser antecedentes desenvolvimentais do desenvolvimento aí do perfeccionismo. Então, conscienciosidade alta, neuroticismo alto, eles... É o combo perfeito. Isso, seria um combo ali que já te torna mais vulnerável, né, a determinadas condições para desenvolver um nível elevado de perfeccionismo. Então, tem uma relação, mas não é exatamente, né? E traz muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Assim, eu acho que no senso comum, a gente entende, não sei se vocês já tiveram essa experiência, provavelmente já tiveram, a gente pergunta para as pessoas, elas têm uma certa idealização, né? Sim, isso era a nossa pergunta até, assim, dessa valorização do perfeccionismo, como se fosse uma responsabilidade, um zelo, uma ética. Tem uma coisa tem algo atrelado ao perfeccionismo, que é algo, assim, até aquela ingenuidade de perceber o perfeccionismo no seu aspecto, assim, que é sempre realizador, né? É sempre executor, é aquela pessoa que vai ter necessariamente sucesso, né? Vai ser bem sucedida. E a gente parece que almeja isso, né? De uma maneira. Esquecendo desse lado, vamos dizer assim, destrutivo, né? Que vem acompanhado com esse padrão pessoal muito elevado, né? Que é o que traz sofrimento, né? Perfeito. E fazendo até uma autorrevelação aqui, assim. Eu fico pensando, minha mãe provavelmente vai escutar, ela escuta todos os podcasts, ela vai ficar um pouco decepcionada. Mas ela sempre fala muito pra mim, não, a Mariana não é perfeccionista. Ela não faz as coisas perfeitas, ela faz aquele caderno lindo. Ela sempre fala isso e pra mim ficava tipo... Ai, que ruim, eu queria ser perfeccionista. Só que é muito mais esse sofrimento, essa crítica que tinha interna de que tinha que fazer. E ela era, muito né? bem, Então... e eu era. Então ficou aí, tipo, você não é. E eu sofrendo muito porque você se percebia cobrando muito, né? Porque não é aquele perfeccionismo, eu acho que é isso que você tá falando, assim. Às vezes as pessoas acham que tem um estereótipo muito, né, da pessoa muito organizada, da pessoa que faz tudo bem feito. E às vezes não é só sobre isso. Não, e não é, na verdade, não é sobre isso. Esse que é o ponto. Inclusive, organização não é uma característica necessária
do perfeccionista, Uhum. né? Então, assim, tem perfeccionistas que não são organizados, tem perfeccionistas que procrastinam, né? Que é também uma coisa, algo contraintuitivo, assim, né? Ó, perfeccionista procrastina? Sim, perfeccionista procrastina, porque chega um nível de ansiedade tão elevado, né? Com aquela cobrança, ou com aquele medo de estar entregando alguma coisa, ou de estar fazendo algo, né? Aquém de um padrão que ele mesmo colocou, ou que ele acha que existe, né? Para que ele alcance, ou mesmo aquela insegurança, né, daquilo que ele está fazendo ser o melhor, que a procrastinação vai emergir como uma estratégia para evitar, né, os sinais de ansiedade. Então, assim, eu procrastino porque daí eu evito entrar em contato com aquilo que me gera tanta ansiedade, né, tanto sofrimento. E é claro, né, é claro que a gente sabe que não vai funcionar por muito tempo, né? É uma estratégia, exatamente, é uma estratégia temporária, né? Mas que, tá vendo? Existem perfeccionistas que procrastinam. Existem perfeccionistas que não são bem-sucedidos, né? Justamente porque o fato de você ter um padrão tão elevado e uma cobrança tão grande, às vezes, ao contrário de te movimentar, de te mover na direção de algo, ele te paralisa. Né? Então, é por isso que eu disse que é uma compreensão tanto quanto talvez superficial ou ingênua, né? De achar que o perfeccionismo tem a ver sempre com resultados bons, sempre com sucesso, né? Esquecendo esse outro lado aí, que é um lado duro, né? Que é um lado perverso, assim, dessa vivência. Né? Perfeito. É muito importante a gente desmistificar esse lado também, né? Com certeza. O nosso trabalho tem sido nessa direção, de tentar entender os desfechos, né, associados ao perfeccionismo. É claro que a gente tem desfechos, muitas vezes, que podem ser positivos, né? Então, uma alta eficácia talvez mais elevada, né? Bons resultados mesmo, às vezes palpáveis, assim, muitas vezes, mas tem esse outro lado, e, na verdade, esse outro lado é muito maior, né, do que esse lado positivo. Obscuro, né? Que ninguém vê. Exatamente. É aquele lado obscuro, aquele lado destrutivo, né? Que as pessoas não veem, mas você convive com aquilo, né? Você lida com aquilo cotidianamente. E a Mari fez essa autorrevelação e, assim, você tá conversando com duas perfeccionistas de carteirinha, mas eu acho que de extremos diferentes, assim. Eu vou muito mais para um lugar mais obsessivo, mais não sei, assim, de ter tudo mais rígido na minha cabeça. E a Mari vai talvez mais pro lugar da procrastinação também, que foi por isso que a gente escolheu esses objetos de estudo aí no nosso TCC. Então, eu acho que a gente sempre conversa sobre isso. O quanto que a gente se encontra em alguns tipos de pensamento e autocrítica, mas às vezes a gente lida com eles de forma diferente. Isso é bem legal. E esse é um ponto legal também de pensar para as pessoas conseguirem, né, que estão ouvindo, tanto, né, psicólogos e talvez outras pessoas também, né, que vão ouvir o podcast, que, assim, às vezes a gente tem essa compreensão que todo perfeccionista vai ser igual, né? Nossa, então, você não tem isso, você não é perfeccionista. Não, se você tem esse núcleo, que foi o que eu disse no início, né? Quando vocês me perguntaram, isso é o que é base, é o que é comum para todo perfeccionista. Agora, o perfeccionista, ele tem outras características, né? Que, combinadas ao seu perfeccionismo, vão ter apresentações distintas, né? Exato. E uma outra coisa bem interessante de pensar é que a sua, vamos dizer assim, o seu traço perfeccionista, aquilo que está ali no seu âmago, né, que é a base de tudo, ele se apresenta socialmente, ou se apresenta nas relações sociais de maneira distinta. Então, tem perfeccionistas que, numa interação social ou em interações sociais, eles têm uma tendência à autopromoção, né? Então, querem falar dos feitos, das coisas boas que alcançaram, querem falar só do que tem de bom nele, né? Das suas realizações e do que tem de positivo. E tem aqueles que têm uma tendência a mais não divulgação da imperfeição, não revelação da imperfeição. Então, é aquele que evita falar de si, para que, né, não escape um erro ali, uma falha. Exatamente, né? Então, tem maneiras distintas de se apresentar socialmente. Isso faz com que o perfil perfeccionista seja muito heterogêneo, né? Então, a gente pode ter, né, vocês estão dizendo aí, duas outros perfeccionistas que não são necessariamente iguais, né? E se a gente pensar, assim, um pouco no contexto da nossa profissão, entre psicólogos, tem alguma forma que isso aparece mais entre psicólogos? Esse perfeccionismo? Talvez uma correlação, assim. Você percebe se
Aham. Os psicólogos têm tendências mais perfeccionistas ou não? Profissionais de saúde, de uma maneira geral, tá? E aí tem mais uma literatura, menos para psicólogo, eu acho que isso está começando agora, tá? Mas muito para médicos, para enfermeiros, tá? Tem muito estudo falando que as profissões de saúde, elas trazem uma cobrança adicional, que é o fato de que errar pode ser fatal, né? Então, aí isso acarreta mais um peso que esses profissionais que lidam com essas situações, muitas vezes de vida ou morte, né? Nesse caso, estou falando extremo, né? O médico e o enfermeiro. Mas que no nosso caso também, né? Assim, E aí é o link, né? Que a gente poderia pensar, que também é a cobrança de você né, querer estar à altura da confiança do outro. Né? E a responsabilidade A responsabilidade daquilo. Então, isso traz certamente uma cobrança, né? Tem muito pouco estudo, fica até a dica aí, né, para quem está ouvindo, tem pouquíssimo estudo sobre o perfeccionismo em psicólogos e psicólogas, né? Mas seria muito legal entender como isso se apresenta, né? Porque dá para fazer mestrado em dupla? Dá pra... Não, TCC até dava, né? Mas mestrado em dupla não vai dar. Mas podem ter assuntos, né, que são complementares sim, aí, sim, né? Com certeza. E eu acho bacana porque, assim, ainda que não se tenha estudo sobre os efeitos do perfeccionismo na saúde do psicólogo, né, que é o que a gente está discutindo aqui, o efeito do perfeccionismo na relação terapêutica, ele já está mapeado, né? Então, já tem alguns estudos. Então, se você... Aí, não falando do paciente que pode ser perfeccionista, e obviamente isso vai impactar a relação terapêutica, mas você, enquanto profissional psicólogo, também tem que olhar para o seu perfeccionismo, para o quanto que ele está impactando a sua relação terapêutica, né? Até aquele desenvolvimento da aliança terapêutica, né? Como você lida com rupturas, né? Na relação terapêutica. Desculpa, eu ia te interromper, mas assim, até eu penso num sentido da autenticidade ali do terapeuta, né? Isso. Então, imagino, não sei, assim, talvez você vai ter essa resposta. Se psicólogos mais perfeccionistas, isso acaba interferindo na relação terapêutica, porque eles têm uma ideia de psicólogo perfeito, talvez que não demonstra nenhuma falha, que não que tem medo de reparar os erros, é mais nesse sentido? É, muito nesse sentido. Então, você pode ter, né, um psicólogo que se preocupa muito em atender a expectativa do seu paciente, né? E isso aí, em si, a gente vê, né, que pode ser bastante problemático, porque ele não está ali para atender a expectativa do paciente, né? Ele está ali para construir uma relação, né, genuína e autêntica, né, em que exista um espaço de escuta, né? Então, esse é uma questão. Mas ele também pode ter aquele lado do perfeccionismo também que eu falei antes, que é uma cobrança de que o seu paciente também seja um paciente perfeito, entendi. Né? Que ele não erre, que não atrase, né? Aí fica uma frustração, que ele faça né? todas as tarefas que foram colocadas para casa, né? E tal, aquela, né? O que ele rigidez leve, que ele mesmo, consiga. assim. Porque na verdade um ponto essencial do perfeccionismo é a rigidez. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Sim. Se for um padrão flexível, ele não é perfeccionista. Entendi. Né? Então, ele é rígido. E a rigidez, ela bloqueia a apresentação da autenticidade, da espontaneidade. Você não consegue ser espontâneo e rígido ao mesmo tempo. Né? Verdade. Você fica ali, você tem que estar sempre preparado para tudo. Né? E da onde surge a sua espontaneidade? E aí, quando a espontaneidade vem a autocrítica, né? Eu acho que isso é uma questão também. Que pode aparecer. Aí, quando a espontaneidade vem, ao invés de ser vista como, às vezes, até uma... Que coisa legal, tipo, né? Nossa, eu fui assim, espontâneo. Eu me diverti ali, falei aquelas coisas. Vem como, meu Deus, que sem noção. Por que eu falei aquilo? Por quê? Né? Então vem aquela culpa, né? Conheço a Não Julia. deveria ter falado. Eu não sei de mim, agora eu nem sei. Você, né? Ai, muito bom, é isso mesmo. Pode falar. E o que faz, assim, algumas pessoas serem mais perfeccionistas que as outras? A gente falou um pouquinho, né, sobre a vulnerabilidade inicial ali, né? Aquelas características que tornam a pessoa mais, vamos dizer assim, predisposta, né, a desenvolver. Mas, assim, tem dois outros aspectos que são muito importantes. Um é o ambiente, né, que você está inserido ali. Então, se você tem na sua família, né, nos seus pais, nos seus cuidadores, uma pressão, uma expectativa muito alta, né, de desempenho, de resultados. Se você tem uma crítica parental muito frequente, né, ou um afeto condicional,
né? Que assim, só para as pessoas entenderem, né? Assim, no afeto condicional, se ele é condicional, se a criança entrega o que existe de expectativa, ela recebe. Né? Recebe atenção, recebe afeto, mas se ela não entrega, ou ela é punida ou ela é negligenciada, né? E esse afeto condicional vai fazendo com que a pessoa perceba que ela precisa ser dessa forma para ser aceita, para ser amada, né? E isso tá, gente, no cerne do perfeccionismo, porque existe em todos nós uma necessidade, todos nós temos necessidade de pertencer, todos nós temos necessidade de ser amado, de ser aceito, né? Isso faz parte do humano em nós, né? A questão não é ter essa necessidade, é como você vai conseguir preencher essa sua necessidade. E para o perfeccionista, ele entende que a preencher isso, né, ele só consegue isso se ele for perfeito. Então, ele desenvolve uma necessidade de ser perfeito para ser amado, para ser aceito, para pertencer, né? E isso começa ali na família, não exclusivamente, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a escola muitas vezes tem um papel muito importante nisso também, né? Os professores, não por maldade, né? Mas, assim, por uma questão mesmo da dinâmica de funcionamento, né? Da relação ensino-aprendizagem. Eles cobram muito e dão muita atenção, né, para aqueles alunos que destacam mais, que são melhores, que têm um caderno bonito, né? E essa é uma pressão que vai sendo levada para casa, vai sendo retroalimentada ali também, e isso vai fazendo com que a pessoa não entenda que ela tem um valor para além daquilo. Sei. Né? Então, o valor dela fica dependente dessa feedback, né? Desse retorno que ela tem aí do social. Então, é aquele medo de desagradar, aquele medo de não corresponder, aquele medo de que, olha, se eu não fizer tudo certo nesta relação, e aí a gente tem que pensar que é qualquer relação, né? Porque a gente vai reproduzindo os modelos de relação que a gente tem na infância, né? Então, se eu não der o meu melhor, se eu não fizer o perfeito nesta relação, eu não serei amado, eu não serei aceito, e aí a pessoa vai sempre tentando fazer aquilo, perdendo cada vez mais a espontaneidade, né? Aquela parte viva da relação, né? E fica muito, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja melhor, mas só para as pessoas entenderem, muito robotizado, né? Porque é como se você tivesse ali uma máscara. E um roteirinho até. Um roteiro pronto do que você vai fazer em cada situação, né? Para não errar, para não falhar, para ser o melhor, né? Sim. Então, isso daí existe um peso muito grande. Então, voltando para a sua pergunta, porque eu divergi para falar de outras coisas. Você falou do ambiente e de um outro aspecto. E aí, o que a gente tem estudado hoje em dia é que existem alguns ambientes adultos, vamos dizer assim, tá? Por que eu estou dizendo adultos? Porque na infância a gente tem um ambiente familiar, né? Mas existem ambientes na nossa vida adulta, que pode ser, por exemplo, o nosso ambiente de trabalho, né? Ou o ambiente universitário, tá? E outros ambientes, a gente poderia entender, por exemplo, redes sociais, né? Como um ambiente, assim, de uma forma mais macro, que eles criam o que a gente chama de um clima perfeccionista, né? Um clima seria um ambiente que tem características que favorece o desenvolvimento de perfeccionismo, né? Então, por exemplo, ambientes com uma expectativa muito elevada de perfeição, né? Em que o erro não é aceito e que só o perfeito pode ser mostrado, né? Uma ansiedade muito grande, monitoramento muito grande de erro, de falha, de fracasso, né? Então, são ambientes, a cobrança excessiva, a pressão excessiva por desempenho. Então, esses ambientes que aparecem na nossa vida adulta aí, eles têm sido estudados com esse nome de clima perfeccionista. E mesmo em pessoas que não são perfeccionistas, esse é o ponto, tá? Eles podem mimetizar um perfeccionismo temporariamente. Então, se a pessoa sai daqui, se ela não é perfeccionista e sai daquele ambiente, provavelmente ela volta, né? Assim, entendi. Pode ter algum impacto de saúde mental, mas volta, né, ao seu normal. Agora, se ela é perfeccionista naquele ambiente, isso vai só, né, alimentando aquele jeito de funcionar, aquele jeito de ser, e aí realmente chega um momento que a pessoa não dá conta, né? Tanto que
perfeccionistas têm muitos problemas né, o perfeccionista tem sido encarado como transdiagnóstico, então tem muitos problemas associados, transtornos alimentares, burnout, suicídio, né, tanto ideação suicida quanto o suicídio em si, né, nomes famosos aí, perfeccionistas se suicidaram, né, então tem um peso muito grande isso ao longo da vida, né? Depressão, ansiedade, alguns transtornos de personalidade. Então, isso tudo, o perfeccionismo está ali, né? Sabe? Meio escondido, meio camaleônico, né? Mas ali aparecendo naquelas quadros e, às vezes, não só contribuindo para dificuldade que se tem de tratamento desses quadros, mas também para a cronificação, para o pior prognóstico, né? Sim. E, Marcela, assim, agora talvez uma mistura de autorrevelação com estudo de caso, assim, que eu vejo em alguns pacientes também, e talvez um pouco na minha história, assim, pessoas que não necessariamente tinham essa voz crítica dos pais, assim, mas que de alguma forma internalizaram essa necessidade. Então, muitas vezes, eu já vi pacientes falando assim, mas engraçado, assim, minha mãe não me cobrava tanto. Tipo, eu não lembro dessa, você tem que ser assim, você tem que ser... Tem alguma coisa no ambiente familiar que pode ser mais velado ou não sei se é comparação com os próprios irmãos, nesse sentido assim de pessoas que não lembram, não têm essa memória dessa cobrança explícita, mas mesmo assim são super perfeccionistas. Então, por exemplo, aquelas crianças que a gente vê que se cobram demais, são super autocríticas e que não necessariamente os pais verbalizam isso. Mas aí que a gente tem que tomar cuidado, que primeiro você falou uma coisa importante, que é a comparação, né? Comparação ali, ela está presente muitas vezes no ambiente familiar e de uma forma que é até naturalizada, né? Porque seu irmão faz isso, né? Porque seu primo vê como é que ele faz, né? Então, esse é um ponto importante. Mas tem um outro ponto que eu acho que é até mais importante do que a comparação, que é o fato de que, às vezes, a gente entende... lembra quando eu falei do afeto condicional e tal, né? Que ele precisa estar explícito, né? Que ele precisa ser explicitado. E, às vezes, ambientes em que a criança é negligenciada, né? Negligenciada nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades afetivas, que ela não é vista, né? Que ela não recebe a atenção por quem ela é, o perfeccionismo pode ser desenvolvido como uma estratégia compensatória. É uma forma de lidar com isso. Olha, se eu sou perfeito, eu vou ser visto. Se eu sou perfeito, eu vou ser amado. Se eu sou perfeito, eu vou ser, né? Meus pais vão me reparar, meus pais vão me dar atenção. Então talvez eles não criticam, mas Isso. também eles dão muito mais valor nesses momentos. E aí você começa a entender assim, Ou não dão valor àquela criança. Né? Ou não reparam naquela criança, ou não veem aquela criança, né? Sim. Sempre pulam essas necessidades da criança, né? Ou porque tem ali uma questão assim, estão vivendo as próprias questões, porque a gente acha que pai e mãe, gente, é perfeito, né? A gente fala, nossa, os meus pais são assim, mas os pais têm as suas próprias necessidades e às vezes são pais em momentos que eles não são, não estão vivendo outras coisas, né? E é difícil conciliar uma maternidade, uma paternidade com as outras coisas que eles estão vivendo na vida. Sim. Então, né, não é, por isso que eu estou dizendo, não é uma culpabilização, né? Mas as pessoas estão vivendo momentos ali que chega um filho e elas não sabem lidar com aquilo, né? E às vezes o filho, o cuidado do filho é deixado para outra pessoa, Sim. né? Os pais chegam tarde, nunca reparam, nunca tem tempo, Sim. né? Então a criança faz alguma coisa para poder ser vista, para poder receber o afeto dos pais. Então eu não preciso ter uma crítica, não preciso ter uma expectativa explícita, né? Mas quando eu tenho uma negligência da necessidade da criança, o perfeccionismo, assim como outras coisas, podem aparecer como uma estratégia para compensar aquilo, para poder lidar com aquilo. Faz todo né? sentido, todo sentido. E voltando assim um pouco no nosso foco do podcast, qual público a gente quer falar, você acha que a nossa formação enquanto terapeutas no Brasil alimenta essa rigidez? Ou seja, essa ideia que muitos terapeutas têm de tem que estar 100% preparado, ou seguro, ou tem que fazer tudo certo. Você acha que vem de onde, assim? É da própria área da saúde ou tem uma idealização do terapeuta? O que você acha que é? Eu acho que tem muito essa idealização, porque assim, a gente tem a psicologia hoje está em alta, né? Digo em alta porque houve um tempo, né? Por exemplo, quando eu formei, que era muito diferente, né? As pessoas não achavam que isso era algo de valor, né? Mas hoje a psicologia está em alta.
Então, a gente tem aí uma procura cada vez maior, né? E acho que atrelado a essa procura cada vez maior do profissional psicólogo, a gente tem talvez um medo, né? Que eu vou dizer medo assim, mas não sei se é um medo de que para que a gente consiga lidar com questões tão profundas, né? Às vezes tão difíceis para a pessoa, a gente tem que estar hiper preparado. Né? A gente não acha que isso vai acontecendo aos poucos. A gente quer sair da faculdade preparado para aquilo. Né? A gente entende que a gente precisa disso, até como uma forma de segurança. Né? Porque, olha só, são coisas... É diferente de eu lidar com uma doença física, eu vou lá e peço um exame e sei o que aquilo tem. As questões psicológicas, elas são, às vezes, menos palpáveis. Né? E a gente, às vezes, se sente perdido. Eu não sei se vocês vivenciaram isso durante, né, o processo de formação de vocês, mas a gente se sente perdido. Parece que não tem alguma coisa, uma objetividade, assim, né? Do que eu faço nesse caso? Como é que eu lido com isso? Então, podem aparecer muitas coisas para as quais a gente não está preparado. Então, acho que a gente quer se hiper preparar, né? Entender, né, que eu não posso errar porque aquilo, né, a vida da pessoa, nesse caso, né, a saúde dela, né, a integridade dela, depende disso, né? Eu não quero prejudicar aquela pessoa, então eu quero dar o meu melhor para ela, né, sempre, e para isso eu tenho que estar muito preparado o tempo todo. Tem uma coisa hoje em dia também que as pessoas estão sempre fazendo muitos cursos, né? Estão querendo cada vez se preparar, o que é bom, mas a gente tem que tomar cuidado com esse outro lado, que é o tanto que isso não diz, né, da minha insegurança de começar um trabalho, né, reconhecendo que eu posso errar, reconhecendo, né, que muitas vezes, ou nem sempre, vai dar tudo certo, né? E que parte do processo de crescimento profissional, isso aí né, gente, eu tô pensando com vocês aqui, depende do tempo. Né? Da prática, do tempo. O primeiro paciente que você atendeu vai ser igual ao, né? Sei lá, o 15º, 50º, não vai, né? E isso faz parte de qualquer profissão. Então, acho que sim, pode ter uma cobrança nesse sentido, né? De que eu preciso estar preparado, pronto para a atuação profissional. Né? Perfeito. E uma coisa que até essa semana eu e a Lu, a gente estava discutindo, assim... Não sei se tem algum estudo sobre isso, eu acho que talvez ainda a gente não tenha, mas talvez a sua opinião, assim, se você se sentir confortável. A gente estava pensando, assim, muitos psicólogos TCC, a gente vê um padrão talvez mais perfeccionista, e nesse sentido de medo de errar, de ter que desempenhar, de ter que ter ali uma estrutura certinha, muito mais do que em outras abordagens ali, tipo, psicodinâmica, centrada na pessoa. Você acha que faz sentido isso, assim, o psicólogo TCC talvez tenha um traço mais perfeccionista e por esse caminho aí? Não sabemos, né? Teríamos que investigar. Mas eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? De que a gente estava falando aqui, que por serem abordagens talvez mais diretivas, objetivas, né? Tem uma certa estrutura, né? Mais estruturadas. Existe uma expectativa de que a estrutura vai me fornecer uma proteção para o erro, né? Para a falha. Então, eu busco aquela estrutura como uma forma de me proteger também, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o perfil da pessoa, sabe? Eu acho que as características... Primeiro que eu já acho que as características, não só essa, mas muitas outras, fazem com que a gente escolha X, Y, Z. Sim. Né, de abordagem, porque a gente tem um rol de possibilidades e nem todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Por quê? É só por causa da formação? Na minha faculdade só tinha isso. Não, porque tem gente que está naquela faculdade e se interessa por outras coisas, né? Eu acho que até o perfil de paciente que se atende tem a ver com o seu perfil de personalidade, suas características. Você aceita mais esse tipo de paciente, você encaminha mais outros, né? Porque você se sente mais confortável com aquilo. E isso, de alguma forma, tem a ver com o seu jeito de ser, né? O meu jeito de ser sente mais que eu não consigo lidar com isso. Então, realmente, você precisa encaminhar, né? E tá certo fazer isso, né? É legal fazer isso. Então, acho que, no caso das abordagens, passa por aí também, né? A gente tem as nossas características, a gente faz aquelas escolhas
E aí, talvez, outra pergunta de pesquisa. Será que existem mais perfeccionistas, né? Nessa abordagem? Não sabemos, mas podemos investigar. É uma boa pergunta. Legal. Super legal. E, Marcelo, quanto que você acha que a gente mais caminhando para o final, assim, o quanto que esse padrão mais perfeccionista influencia na forma que a gente lida com os nossos erros, com as nossas dúvidas e até com as emoções que surgem em sessão? Ou seja, o tanto que isso, a gente sabe que impacta, a gente já falou sobre isso, mas o quanto, como, na verdade, isso impacta na relação com o paciente. Então, assim, você falou já de, às vezes, a gente ter uma expectativa sobre o paciente, ou aquela questão da autenticidade que a gente falou de, às vezes, não querer demonstrar falha. Mas na sessão, o que você vê, talvez até mais na prática, assim, que supervisionando, os terapeutas iniciantes falam sobre isso? Eu acho que tem... Então, tem aquela parte da... né, se a gente estiver falando de terapeutas mais perfeccionistas, né? Que eu acho que é o ponto da sua pergunta, Luísa, né? Vão ser terapeutas que precisam estar em processo terapêutico, né? Por quê? Para lidar justamente com essas questões que vão aparecendo ali no setting terapêutico. E eu acho que o fato de existir uma insegurança no início, a gente está falando de terapeutas recém-formados, né? Existe uma certa insegurança mesmo com a prática profissional. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou lidar? Né? Associada a um próprio perfeccionismo. A pessoa não é perfeccionista só naquele set, ela é perfeccionista na vida, né? Então, assim, aquilo, não lidar com o impacto que aquilo tem em outras esferas da sua vida, né? Isso também é importante. E você encarar que tudo que acontece no setting terapêutico tem que ser controlado. Tudo que acontece lá é de sua responsabilidade, né? E pensa o peso disso. Olha as emoções que vão surgindo, aquelas emoções muito desagradáveis, né? Fora que o perfeccionismo numa relação terapêutica, ele às vezes te impede de se sentir satisfeito com as suas conquistas. Você acha que você nunca está ajudando? É isso, porque você tá sempre preocupado com o que você ainda tem para fazer, com o que você fez de errado, e não com as coisas boas que aconteceram ali, né? Então, começa a ser... Sabe aquela sujeira mental, né? Que a gente vai saindo da sessão, a gente vai ficando com aquela sujeira mental. A sujeira mental no sentido assim, a gente vai lidando com as coisas que o paciente traz também, né? Nós não saímos daquele paciente, desliguei aquele paciente, né? Aquilo vai reverberando na gente. A gente vai fazendo anotações, a gente vai tentando entender melhor o caso, né? Vai fazendo uma conceitualização, etc. Aquilo vai reverberando. Se você fica só com a cobrança e sem a satisfação daquilo ali, a profissão vai virar aversiva. Pensa o peso daquilo no seu dia a dia. Olha o cansaço. Vocês podem imaginar o cansaço que é ter que lidar. Olha só, para um perfeccionista, muitas vezes já é muito... Nós falamos da máscara, né? Do roteiro, de ter que estar tudo preparado o tempo inteiro. Isso já é uma pressão. Eu tenho que estar hiper preparado para a sessão, né? Nossa, o paciente desmarcou, tive que mudar outro, né? Como que eu vou estar preparado para aquilo, para o imprevisto, né? Então, aquilo já é um cansaço. Já te cansa, já te exige, né? Eu vou ter que ser aquele terapeuta perfeito a sessão inteira. Vou ter que, né, dizer sempre o que meu paciente quer ouvir, né? Eu vou ter sempre uma resposta para ele, né? Um medo de desagradar o paciente. Um medo de desagradar e de falar alguma coisa que às vezes ele precisa ouvir, mas que eu acho que não posso falar, né? E etc. Manter isso. Um atendimento, 2, 3, 4, 10 no dia, né? Manter isso o tempo todo, né? Vamos ouvintes aqui, né? E tudo. E vocês, o quanto que é pesado ter que lidar com isso o tempo inteiro. O quanto que você sai desgastado desse dia, sem ser perfeccionista. Agora, insere o perfeccionismo aí, né? Você sendo um terapeuta perfeccionista, se cobrando por cada mínimo detalhe da sessão.
né? Cada coisa que você deveria ter falado e não falou. Cada coisa que você falou e não deveria ter falado. É um né? desgaste muito. O dia inteiro, sem pausa ou com pausas curtas. Sem a satisfação, que é o que eu estou dizendo para vocês, de sem perceber, nossa, gente, né? Olha as coisas boas, como é que meu paciente está dizendo, e o feedback. E tem uma coisa, tá? Porque perfeccionista tem dificuldade de lidar com feedback positivo também, né? Porque se você fala com ele assim, que ele... Não, o paciente dá um feedback para ele, nossa, essa sessão foi ótima, eu estou evoluindo. Ele começa a pensar duas coisas. Primeiro, né? Será que eu posso confiar nele? Será que ele está sendo honesto comigo ou ele está fazendo isso para me agradar? né? Olha isso, né? Ou ele começa a pensar, não, se agora que ele falou comigo que eu tô sendo bom, eu não posso. Aí que piora, a expectativa aumentou, escalou. Também tem dificuldade de lidar com a crítica, ou seja... Então, por isso que eu tô falando, vê uma situação impossível? É uma situação impossível. É uma situação impossível. Então, é muito importante, né, os psicoterapeutas que estão aqui acompanhando, né, esse podcast, que eles estejam atentos ao seu próprio perfeccionismo, né, que eles lidem com isso, que eles encontrem ferramentas na sua psicoterapia ou fora dela, né, na sua vida, para poder lidar com isso. Porque, assim, olha, vamos combinar, né, a vida útil de um terapeuta perfeccionista pode ser menor, porque se ele não lida com essas questões, pensa, né, daqui a 10 anos atendendo, fazendo essa rotina de trabalho, burnout na certa, não é? Frustrante, E sem a parte boa, né? Sem a satisfação, sem a alegria, sem as emoções agradáveis ali, né? De aproveitar né? Na sessão. Com a dificuldade de lidar com rupturas, então entendendo que o paciente, por exemplo, deixou largou a sessão porque ele era ruim, né? Então, por exemplo, deixou de ir um paciente, o paciente... Né? Não existem outras possibilidades. Não tem alternativas. É tudo a culpabilização pessoal, é tudo nele, a responsabilidade dele, né? Isso é muito pesado, né, gente? É muito difícil. Olha o tanto de emoções. Falando de emoções, Luísa. Olha o tanto de emoções desagradáveis, né? Que vão aparecendo nesse processo. Então, precisa lidar com isso. E como é importante ter pessoas como você, assim, estudando muito esse tema, porque eu acho que é um tema hoje mais estudado. Eu acho que você teve uma contribuição gigante, se não a maior no Brasil hoje nesse tema, porque é muito sofrimento. É muito difícil para essas pessoas. E eu acho que é importante a gente estar falando e expondo isso para as pessoas se identificarem e buscar ajuda, e buscar como que elas podem, que ferramentas que elas podem usar para lidar com isso. Exatamente. E se a gente pensasse assim, Marcela, das pessoas que estão escutando aqui, que se identificam com esse padrão, o que você diria? Por onde que elas podem começar a procurar ajuda? Ou até assim, vamos supor que se elas não têm condição de uma terapia, ou enfim, quais práticas, ferramentas, claro que não tem dicas, assim, né? Faça isso, seu perfeccionismo. Suma com o seu perfeccionismo. Mas assim, quais pontos de reflexão ou tentativas elas podem pensar para lidar com esse perfeccionismo de uma maneira mais saudável? Eu sempre falo, assim, todos os cursos que eu dou sobre esse assunto, né? E que é uma pergunta que sempre aparece, né? Que eu acho que o primeiro passo é você se entender perfeccionista. É você entender como é o seu perfeccionismo e como ele se apresenta na sua vida. Né? Porque a gente falou aqui muito da relação terapêutica, falamos de escola, mas perfeccionismo está na nossa vida. Né? Perfeccionismo é um jeito de ser do indivíduo no mundo, né? Nas relações que ele tem. Então, em tudo que ele vai fazer, um hobby, né? Que ele vai ter, né? É uma relação romântica que ele vai estabelecer. Então, assim, é importante você entender como que você é. Como é o seu perfeccionismo. E para fazer isso, a gente pode... É óbvio que a gente pode ir para terapia, né? Fazer uma terapia, mas a gente também pode usar de materiais de psicoeducação. Nosso laboratório mesmo tem produzido várias cartilhas, né? Que são cartilhas que você pode usar de uma forma autoguiada, ou seja, você não precisa de suporte, né? Pode ser com suporte ou sem suporte, e que estão disponíveis gratuitamente. Legal. Você entra no Instagram lá, tem o Linktree, você vai no nosso site, baixa as cartilhas e tem todos os módulos ali. Então, qual como é o seu comportamento? É @lablaves, UFMG. Perfeito. Tá? E aí as pessoas podem ir lá, dar uma olhadinha na cartilha. Esse é um começo. Então, você se entender. Eu acho que o próximo passo é você entendendo como você funciona perfeccionista, como é o seu perfeccionismo, o seu jeito de ser, começar a pensar numa forma de tornar a sua vida mais leve, né?
leve em que sentido? Então, tem práticas que ajudam e que podem ser muito positivas, né? Por exemplo, as práticas de autocompaixão, elas têm sido vistas como práticas que ajudam a combater, né, essa voz autocrítica, né, que é algo muito importante, né, no tratamento do perfeccionista. Então, práticas autocompassivas, né, ou usar técnicas autocompassivas, isso tem ajudado, né? Diários de gratidão, diários de satisfação, né? Isso também é legal, porque você pode ir tentando monitorar, por exemplo, coisas boas que acontecem, né? Coisas e coisas que deram errado e não tiveram consequências catastróficas, o fim do mundo, né? Então, essas são coisas que você faz de autoobservação. Né? E óbvio, né, gente? Assim, como psicóloga, e estamos falando para psicólogos, é muito importante que a gente busque terapia, né? E eu penso assim, não sei se isso foi uma questão da minha terapia, mas que eu vejo muita mudança, assim, 2 conceitos chaves, que seria exposição e mais flexibilidade. Então, assim, talvez tornando esses conceitos mais leigos, né? Mas essa tentativa de se desafiar, de fazer coisas mesmo que são desconfortáveis. Então, por exemplo, para um perfeccionista que tem muito medo de alguém ver os defeitos, talvez intencionalmente falar sobre os seus defeitos com alguém, assim. Num ambiente seguro. Num ambiente seguro, exatamente. Porque também pode dar ruim, tem que ser num ambiente seguro. Não, com seu namorado, com seu namorado. Isso. E também essa questão da flexibilidade. Então, de sempre tentar pensar, tá, mas tem outra alternativa, tem outra possibilidade, tem outro jeito de ver, que é muito difícil, mas é um conceito que eu estudo muito a ACT, assim, flexibilidade psicológica. É muito importante. É muito importante. E eu acho que esses experimentos, assim, controlados, né, de tipo assim, em que você pode, como eu disse, você pode errar, você pode experimentar ser espontâneo, né, que você pode falar de si mesmo sem nenhum medo, isso é fundamental, né? A gente tem que ter essas pequenas coisas, né? O que de mal pode acontecer ou de pior pode acontecer numa situação em que esse erro aqui, ou essa, né, essa falha for vista, for percebida, for notada, for sinalizada, né? Então, acho que isso é muito importante. Você começar a desenvolver, quebrar um pouco a rigidez, né? Quebrar um pouco essa rigidez e tentar perceber possibilidades alternativas, né? Para aquilo. E para fechar, qual mensagem que você deixaria, assim, talvez de algo que você não mencionou, ou que você mencionou que você quer reforçar para os terapeutas ou outras pessoas que estão nos escutando? Olha, gente, eu acho que tem... É difícil, né? Essa é a mais difícil de todas, né? Eu acho que tem algo de muito bonito e, ao mesmo tempo, muito doloroso, dolorido, né? Nessa jornada de se tornar terapeuta, né? O desejo de cuidar, o desejo de verdadeiramente se envolver com alguém, de estar à altura da confiança daquela pessoa, né? Isso tudo vem do mesmo lugar, que é o lugar do cuidado, né? E esse lugar do cuidado, eu acho que traz para a gente aquele ponto em que aparece a cobrança, né? Essa cobrança insistente, essa cobrança indevida, muitas vezes, e se eu errar? Né? Que é o que a gente estava falando aqui. E se eu não conseguir dar o meu melhor para o meu paciente? Né? Mas eu acho que o que é muito importante pensar é que o que é vivo na terapia, né, vai aparecer nesse espaço, né, entre o saber e o não saber, né? Esse espaço que você constrói na relação terapêutica, né? Entre o que é de mais humano, eu acho, na terapia e na prática clínica, né? Aparece nesse lugar. Né? A imperfeição. Nesse lugar entre o não saber e o saber. Nesse lugar em que a gente é espontâneo, né? E nesse lugar em que a gente convive com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades, que é o que vai permitir aparecer o que há de melhor nessa prática, na nossa prática, que é o olhar curioso, né? Que é o desejo genuíno de cuidar do outro, a escuta ativa, né? E a presença. Então, assim,
para lindo. poder encerrar, eu acho que assim, só para encerrar essa ideia, seja um terapeuta em construção. Seja um terapeuta em processo, na verdade, melhor, e não um terapeuta perfeito, né? Eu acho que essa que é a mensagem. Perfeito, maravilhosa. Achei lindo, até emocionei. A gente, nesses fechamentos do podcast, a gente sempre emociona. Sempre. Muito Muito obrigada. obrigada, Marcela. mesmo. Foi muito, muito bom de escutar. Tanto pra gente, né? Assim, nossa mini terapia aqui. Quanto pra, igual a Mari falou, assim, ter pessoas como você que falam pra tanta gente, tentam expandir esse conhecimento. É muito bom. Obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade. Fico à disposição aí, né, para conversar com vocês outro momento e com as pessoas também, os terapeutas que quiserem, né, ou fazer pesquisas, né, ou conversar. A gente está aí abertos. Eu estou aberta a isso também. E fala seu Instagram pro pessoal. Ah, tá. O Onde meu eles podem te profissional. Profissional. É. Meu profissional E tá lindo. Inclusive, a gente tá acompanhando. é @doutora Marcela Mansur Alves. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer.